Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve, ficamos de pé, teus males findo no dia alegre da tua vinda. Se Cristo tarda, espere ainda, só um pouquinho, e o verá. Porque, Senhor Deus, ó Pai bendito, Rei eterno, Deus de amor, Deus de glória, Deus de virtude, Deus de poder, agradecemos a Ti, Senhor, pela vida que tens nos dado e tem nos preservado. Agradecemos a Ti, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito Santo em nossa vida, Senhor, para nos guiar, para nos motivar, Senhor Deus, para fazer, Senhor Jesus, olha Pai, renascer dentro de nós a viva esperança, Senhor Jesus. Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, pela condução do Teu Espírito Santo, que a cada momento, que a cada hora, que a cada instante, Senhor Deus, nos conduz, nos guia, Senhor, a voz que fala no nosso interior. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, pela graça revelada, pelo Teu amor manifestado, Senhor, dentro de nós. Pai querido, agradecemos, Senhor Jesus, a Ti pelo privilégio de podermos sair de nossa casa e estarmos aqui, Pai, neste local onde temos a certeza, onde temos a convicção, Senhor, com que, ó Senhor Jesus, somos guiados, somos acalentados. Pai querido, eu sei que nesta noite
Muitos de teus filhos que aqui estão, Senhor, vieram, Pai querido, na iminência de ouvir, Pai, uma voz para acalentar a alma, para ressurgir a esperança, para fortalecer o espírito. Eu sei, Pai querido, que os tempos são desafiadores, Pai querido, que muitos, ó Pai, aqui, Senhor, está sendo desafiados pelas ondas do mar, pelos reveses da vida, pelas inconsequências, Senhor Jesus, a circunstância. Mas, ó Pai, eu sei, olha Deus, que de Ti, do Teu trono, Pai querido, renasce, Senhor, uma esperança, emana uma palavra, Senhor, e por isso queremos pedir, fale com cada vida, fale com cada pessoa, Pai querido, por mais insignificante, Senhor Jesus, olha Pai, que possa parecer, ou por mais indiferente, Senhor, que qualquer vida aqui apresente, Senhor, fale, Senhor, olha Deus querido, com veemência na alma, Senhor, olha Pai querido, venha, Senhor Jesus, manifestar-te, assim como em outros cultos, em outros momentos, venha, Senhor Jesus, mais uma vez se revelar, Pai, em nossos corações. Nós te clamamos, nós te pedimos, Senhor, e descansamos em Ti, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. Senhor Deus, o Senhor é a sombra do Onipotente pela qual descansamos. É em Ti que encontramos pasto verdejante, é em Ti que encontramos, Senhor, pastos, Senhor Jesus, tranquilos, águas tranquilas e pastos verdejantes, Senhor. Pai querido, é em Ti que nós nos refugiamos, é em Ti que nós nos descansamos, e portanto, Senhor, aqui estamos para Te adorar. Receba o louvor de cada vida, receba o louvor de cada alma, receba o louvor de cada pessoa. É isso que nós pedimos, suplicamos e fazemos este clamor, ó Pai, em o nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Maravilha de Deus. Irmãos, com muito prazer eu quero saudar a seleta, querida, estimada Igreja de Cristo Jesus, com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes, estamos alegres, porque depois de mais de 15 dias, né? 15 dias, acho que hoje faz exatamente 15 dias que a gente esteve ausente, e umas férias forçadas, né? Tivemos que ficar aí de uma quarentena, mas graças a Deus, pela bondade de Deus, não pelo merecimento nosso, o Senhor nos preservou a vida. Amém? O Senhor nos deu uma recuperação tranquila, né? Não somente a mim, mas a minha família, né? E só tenho que agradecer a Deus, agradecer as orações da igreja, agradecer as orações dos irmãos. Quero aqui agradecer a todos os obreiros, em especial irmão Valdemar e toda a equipe do corpo docente aqui da igreja, dos nossos obreiros, que seguraram o trabalho, que estiveram aqui fazendo a sua parte. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém, amém, irmãos? Então tá certo. A banda de música, vamos louvar o Senhor com o hino de número 200 e 247. Irmão Davi, pastor da igreja ali do do Primavera, venha louvar o Senhor aqui, irmão Davi, com toda a liberdade no Espírito Santo do Senhor. Hino de número 200 e depois 247. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Quero agradecer a oração da igreja em nosso favor. Deus nos abençoou, nos deu graça e nos deu saúde também, né? Estamos aqui para adorar o Senhor. Quero agradecer à igreja pela oração, pelas orações, todos os irmãos que oraram por nós. Deus recompense a cada um, em nome de Jesus. Meus irmãos, hino de número 200 da nossa harpa,
Hino de número 200, o bondoso amigo. Vamos cantar com a nossa alma de forma dedicada na presença de Deus. Glória ao nome precioso de Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, 247. 2. Deus nos guarde no seu amor. Aleluia. 247. Glória a Deus. 247. Oh, aleluia. Nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor, ao voltar Jesus vamos nós estar livres de qualquer separação. Com a coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação, ao voltar Jesus vamos nós estar livres de qualquer separação. A coroa então vamos se informar lá do céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz de que tanto carecemos,
Oh, enquanto aqui vivemos, Deus nos guarde e nos conceda paz. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Com a coroa então vamos se informar lá no céu, na eterna mansão. Aleluia! Amém. Meus irmãos, vamos colocar de pés. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Aleluia. Nós temos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos. E nós temos ainda um 4º evangelho que não é chamado de evangelho sinótico, que é o evangelho do apóstolo João. Capítulo 14, versículo de número 1. Capítulo 14, versículo de número 1. Até onde, pastor? Até o verso 4. Nós estaremos lendo 4 versículos do Evangelho de João. Quantos irmãos acharam? Glória a Deus. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2, toda a igreja. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Somente até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Há algum pedido de oração que os irmãos gostariam de apresentar? Amém. Glória a Deus. Tem algum pedido de oração especial? Sim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, tem um pedido de oração em favor da família do irmão Aparecido e irmã Eunice Araújo, que estão enlutados. Pede oração em favor deles. Glória a Deus. É um pedido de oração aqui da irmã Dileni, do irmão Wendelson. Pede oração por Dona Laura. Também pela Isabelle. E estão oferecendo esse culto em ação de graça pela vida do pastor Silvio Limeira e família. Amém. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. É muito bom ter o nosso pastor de volta, sã e salvo, né, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, levante a sua mão nesta hora. Aleluia. Levante uma das suas mãos aos céus comigo e vamos orar ao Senhor. Pedir a Deus a sua bênção sobre nós e sobre esses irmãos que estão carentes das nossas orações. Amém? Pai querido e eterno, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui nesta noite, Senhor, para cultuar ao teu nome. Senhor, agradecemos pela vida, pelo privilégio de estar cultuando a ti, Senhor, de te servir e te adorar. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de fazer parte da tua igreja, do teu povo, Senhor, lavado e remido no teu sangue.
Rei eterno, Pai soberano, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos, Senhor da glória, Senhor, irmão Aparecido, irmã Cleonice, Senhor, que estão passando por esse momento de luto. Pai querido, rogamos, Senhor, a tua mão poderosa, a tua graça, o teu consolo, o teu conforto, Pai, sobre a família dos teus filhos. Rei eterno, vem abençoar e fortalecer na tua presença. Nós rogamos nesta hora, Pai querido, por todos aqueles que estão passando por um momento de luto nesta hora, Senhor, na tua casa, daqueles, Senhor, que estão passando, Senhor, por momentos de enfermidade, Pai querido, e te suplicamos o nome de Jesus, põe as tuas mãos, Senhor da glória, entra com providência, aleluia, Senhor, e dá vitória à tua igreja, dá vitória ao teu povo, Senhor, visita, Senhor, a cada servo e serva do Senhor e concede a bênção. Nós rogamos nesta noite, Pai, te agradecemos também, Senhor da glória, pela vida do nosso pastor, no qual o Senhor está com saúde, a sua família, Pai querido, venha abençoar, Pai querido, venha conceder graça, força, Senhor, venha conceder vitória a cada dia na tua presença, para continuarem fazendo a obra do Senhor. Nós rogamos nesta hora, Pai, abençoa também a família do irmão Anderson, irmã Dileni, estende as tuas mãos sobre a casa deles, concede a vitória, concede a bênção, visita para a glória do teu nome, Pai. Nós rogamos nesta hora, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, aleluia. Senta adorando ao Senhor. Amém. Aleluia, irmãos. Até que o conjunto que está escalado para hoje se prepare para louvar o Senhor. Hoje quem é? As crianças? Não, né? Hoje os adolescentes e juventude. Amém? Vamos cantar juntos, amém? Amém? Juntos? Então tá, estaremos ouvindo. Mas até então que nós ouçamos, já vamos recolher, irmãos, nesse louvor, os nossos dízimos, as nossas ofertas para o trabalho, a obra do Senhor, tá? Pelas quais eu quero pedir que os irmãos cooperem, os irmãos nos ajudem. Temos muita coisa para fazer, muitas coisas para sanar, pelas quais queremos pedir a cooperação de toda a igreja. Mas até que ele se prepara, queremos apresentar aqui hoje, de antemão queremos aqui apresentar o pastor Ayrton, grande amigo, grande companheiro e pastor da igreja ali do Jardim Alvorada, que está sempre com a gente aqui. Se tiver mais alguém que se faz acompanhar do pastor, por um obséquio, queira se colocar de pé, temos o prazer em poder recebê-los. A irmã Marta, que Deus em Cristo abençoe, irmã Marta, que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Pastor Joel, igreja ali de Casulo, se tiver mais alguém que se faz acompanhar do irmão Joel, por um obséquio se manifeste, é um prazer imenso para a gente poder tê-los e recebê-los aqui. Maravilha de Deus. Também queremos apresentar, irmãos, o Jamilton, presbítero da igreja. Fique de pé, Jamilton. O Jamilton está aqui representando o presbítero irmão Maico, pastor da igreja ali do Califórnia, né? Ele está lá em Sinop, junto com a sua esposa, auxiliando ali no seu sogro, pela quais quero pedir oração da igreja pelo Florisvaldo, que está internado ali em Sinop, tá certo? Daqui a pouco até no final a gente vai estar orando. Também queremos apresentar o pastor Lorival, amigo da gente, pastor da igreja aqui do Kennedy. Se tiver mais alguém que se faz acompanhar dele, por um obséquio, queira se colocar de pé. Lá do Jardim Califórnia, acompanhando o Jamilton, se tiver mais alguém, queira também se colocar de pé, é um prazer imenso. Presbítero Eduardo, nosso missionário e também dirigente dos trabalhos dos setores ali de Águas Claras e adjacência,
É um prazer imenso para a gente tê-lo. Não sei se a família já está, não está ainda, né? Maravilha de Deus, que Deus em Cristo abençoe. Parece que o Fábio está presente também, a irmã Débora também, a família, que Deus em Cristo abençoe. É um prazer imenso para a gente poder tê-los e contá-los com a gente aqui. E o pastor Valdomiro, nosso vice-presidente, né, pelas quais quero agradecer a sua atuação aqui na minha ausência, né? Maravilha de Deus, sentimos alegre e feliz pelos estudos que foram ministrados nesse período, que Deus em Cristo abençoe. E também irmão Davi, já apresentei não, né? A alegria é tanta que a gente até esquece. Evangelista irmão Davi, pastor da igreja ali do Primavera. Se tiver mais alguém que se faz acompanhar dele, faz acompanhar, está o nosso presbítero irmão Jesuel, grande pregador também da palavra de Deus. É um prazer imenso para a gente tê-los e recebê-lo aqui. A igreja está feliz, irmãos. Eu valorizo muito esta participação, esse apoio que os pastores têm dado para os trabalhos de terça-feira aqui, porque eu considero, irmãos, os trabalhos de ensino como a sala de comando da igreja. Eu sempre uso dizer, nunca se conhece uma igreja pelo culto de domingo, né? Se conhece uma igreja pelo culto de ensino, né? Então a gente só tem que valorizar mesmo os pastores que têm valorizado esse trabalho, que têm feito presente aqui. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e fortalecendo para que sempre esteja presente aqui com a gente. Amém, irmãos? Vamos dar aquela saudação calorosa de bem-vindo, que diremos: seja bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, queremos apresentar, vindo ali de... tá certo. Tá certo. Vindo de Sinop, irmãos, já foi apresentado aqui, mas a gente tem a maior alegria, né, de conhecê-lo, Maurivan Leandro dos Santos e a esposa Maria Eduarda Caetano Gonçalo. Onde está esse casal simpático, abençoado por Deus? Está presente? Está presente. Hoje não foi possível estarem presente. Muito bem. Que Deus em Cristo abençoe. Há porventura mais alguém que nos dá a honra de poder estar com a gente nessa noite? Se assim for, por um obséquio, quem sabe você adentrou e nós não anotamos o vosso nome, mas você está nos dando a honra de compartilhar desse culto. Por um obséquio, se manifeste. Maravilha de Deus, que Deus em Cristo abençoe e abençoe também os nossos irmãos recepcionistas. Amém? Vamos ouvir a juventude. Enquanto a juventude louva o Senhor, a juventude e adolescentes que estarão louvando o santo nome do Senhor, enquanto eles louvam, por um obséquio, os diáconos queiram recolher as contribuições, os dízimos e as ofertas que nós trouxemos para o trabalho do Senhor nessa noite, pelas quais quero pedir aqui uma rápida oração com os diáconos, né? Os diáconos aqui vamos fazer uma oração e após já estaremos também recolhendo aqui a contribuição, enquanto o conjunto louva o Senhor. Senhor Deus, nós damos-te graça pela vida da tua igreja e por aqueles, ó Senhor, que em continuidade a adoração ao teu santo nome, Senhor, compartilhando assim do crescimento do teu reino e fazendo jus, Senhor Jesus, a uma retribuição daquilo que o Senhor os tens abençoado. A tua igreja que estará ofertando e dizimando, pelas quais quero pedir a tua bênção sobre cada um, Senhor. Não pedir, Senhor, retribuição, porque o Senhor é o nosso Pai que tem cuidado de nós. É prerrogativa, Senhor, de todos os pais, Senhor Deus, dar a providência aos seus filhos. E como os filhos, Pai querido, temos sido, ó Pai, alcançado com as tuas bênçãos e providência. E por isso, Senhor, estaremos ofertando a tua obra, pelas quais quero pedir, Senhor, a tua graça sobre cada vida, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.
Estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele bênção nas mãos, de tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoou. Pedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem suas bênçãos nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre Maravilha de Deus, né, irmãos? Irmãos, queremos aqui perguntar: a irmã Kátia Libório Lustre e família está presente? Irmã Kátia não está presente? Oi? Aham, sim. É por isso que eu estou perguntando. Estão presentes? Não, né? Então tá certo. Então tá bom. Irmãos, no final a gente vai estar fazendo uma oração exclusiva, especial para alguns dos nossos irmãos que estão passando por enfermidade, estão atravessando circunstância um pouco difícil, tá certo? Mas de antemão queremos aqui avisar: dia 28, quinta-feira, teremos culto local de departamento aqui na sede, o culto do círculo de oração, amém? Amém? Então toda a igreja está convocada para estarem presentes, terá início às 19 horas,
e a irmã Amanda, ali do Jardim América, estará pregando a palavra, tá? As cantoras Marquele e Daiane estará também louvando ao santo nome do Senhor. Sexta-feira, às 14h30, teremos a nossa tarde da bênção, pregando a palavra de Deus, a dirigente do círculo de oração, a irmã Marilene, ali de Paranorte. E no domingo próximo, na Escola Bíblica Dominical, que a igreja não perde, o café da manhã será servido pelas irmãs do círculo de oração também. Então essa semana é a semana do círculo de oração, tá? Amanhã, dia 27/1, haverá reunião com os cooperadores e diáconos aqui no templo. É os cooperadores e diáconos da igreja sede. Então todos os cooperadores, todos os diáconos da igreja sede, por um obséquio, irmãos, venham amanhã que nós teremos uma reunião muito importante, uma reunião que dará para dar sequência aos trabalhos durante o ano todo. Queremos pedir o comparecimento de todos. Amanhã haverá consagração das 7 às 8h30, e teremos o círculo de oração das 19 às 20h30. Amém? O conjunto de jovens parabeniza a regente Mara Silvana pela passagem de seu aniversário, que será amanhã. É isso aí, Mamara? Mamara, a gente está pronto aí para qualquer eventualidade, bolo, churrasco, tá certo? Em nome da minha família, em nome da igreja pela qual sirvo, nós a felicitamos. Em nome do ministério da igreja, que Deus continue abençoando a sua vida, da sua casa, da sua família, tá? É esse o sentimento e fazemos dele as nossas orações. A jovem Sandra Regina e a irmã Luzia e família parabeniza a irmã Silvana pelo seu aniversário que se transcorre amanhã. Que Deus em Cristo abençoe. Amém? Irmãos, quero agradecer aos irmãos que estão oferecendo esse culto em ação de graça pela minha recuperação. Que Deus em Cristo abençoe. Mais uma vez quero agradecer a todos pela oração. Amém? E eu fiquei muito feliz porque teve uma preocupação muito grande. A minha mãe também estava, pegou essa enfermidade já com 80 anos de idade, e o Senhor Deus a preservou, teve uma recuperação feliz, e só tenho que agradecer a Deus a nossa maior preocupação. Amém? Mas estamos bem, eu, a irmã Jacira, e cremos que o Senhor Deus é que fez isso. Amém? Irmãos, João capítulo 14 é o texto que nós lemos aqui no início, e eu quero aqui até novamente lê-lo, mas dessa feita na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: não se turbe o coração de vocês, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar-vos lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Amém? Talvez essa tradução aqui se torne um pouquinho mais claro, não que seja mais fiel ao texto original, mas talvez um pouco mais compreensivo. Irmãos, eu quero nessa noite aqui falar sobre a agitação emocional. Primeiro, permita-me aqui fazer um esclarecimento do texto. Olha para mim aqui, presta bastante atenção, eu quero ser bastante sucinto. Eu estou tentando ser o máximo assim prático e não ser tão demorado na minha exposição, e vou tentar o máximo aqui ser bastante prático. Veja bem aqui, irmãos, que esse texto, João 14, desde o capítulo 13, Jesus se depara com os últimos momentos dele, foi a semana de sua morte.
Praticamente no capítulo 13 a gente já vai ver Cristo Jesus na ceia. Momentos que antecipa a morte de Cristo Jesus. A Bíblia, irmãos, às vezes é assim, bem complexa nessa parte. Só para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia Sagrada utiliza apenas um capítulo para falar sobre a formação do mundo todo e despacha ali praticamente mais de 20 capítulos para falar de uma única pessoa chamada Abraão, no livro de Gênesis. Então tem assunto que é mais proeminente do que outro, e por isso gasta mais tempo. Então a gente vai ver que do capítulo 13 em diante, é os últimos momentos de Cristo Jesus com seus discípulos. A morte estava se aproximando e Cristo Jesus estava sabendo. E Cristo Jesus, no capítulo 13, ele fala aos discípulos sobre a sua morte. Os discípulos sem entender nada, porque a expectativa dos discípulos era que o Cristo sentaria no trono de Davi, reinaria. Talvez a expectativa dos discípulos é aquela esboçada em Atos dos Apóstolos, quando na ressurreição de Jesus, eles perguntam: Senhor, tu restaurarás agora o reino a Israel? Talvez a expectativa dos discípulos fosse que Jesus em vida estaria causando a grande libertação do povo de Israel das mãos do jugo de Roma, né? E portanto, de repente, Cristo Jesus começa a falar sobre a sua morte. Eles sem entenderem nada, né? E aí vem o que? A tristeza na alma, no coração. Imagina, aquele pensamento: perdi o meu tempo, 3 anos de investimento. A gente vai ver que os próprios discípulos, eles em dado momento disputavam entre si quem era o maior, quem que era o mais chegado. Salomé, que foi a mãe de Tiago e de André, chegou ao ponto de pedir para Jesus que os seus filhos, os seus 2 filhos, um sentasse à sua direita e outro sentasse à sua esquerda, quando ele chegasse ao seu reinado. Isso daí traz a dedução, olha para mim aqui, irmãos, traz a dedução que a esperança deles é que o reino de Israel seria restaurado naquele momento. Mas Cristo Jesus não veio restaurar um reino político, ele veio implantar um reino espiritual. Foi por isso que João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Não seria um reino político que ainda vai ser restabelecido futuramente. Sim, vai ser. Agora, a tristeza se apodera no coração dos discípulos. Foi exatamente nesse capítulo aqui que Cristo Jesus, nesse cenário assim de tristeza, de incompreensão, de incerteza, de insegurança, que Jesus expressa essa palavra: não se turbe o vosso coração. Por que que ele falou isso? Porque o coração deles estava entenebrecido. O coração dos discípulos se tranca, se fecha. Agora, irmãos, eu queria me ater nesse texto aqui, porque no verso 14, não se turbe, não tem uma interpretação lógica para isso. Aqui diz se turbe. Na tradução que nós acabamos de ler aqui, né, da NVI, já diz uma outra expressão que é quase a mesma coisa: não perturbe o vosso coração, né? Mas essa palavra, irmãos, vem do termo grego. Olha para mim aqui, não vai encontrar em muitas partes do Novo Testamento essa palavra, que do grego é tarasso. O que é tarasso, pastor? É uma palavra sem muito significado, uma palavra sem muita interpretação. Alguns acham que essa palavra tarasso tem a origem do ato da pessoa chegar em uma água, olha para mim aqui, por favor, e
agitá-la. Outros dizem que é o ato de chegar em uma água e sujá-la, mexer ao ponto de chegar a sujá-la, né? Mas o sentido dessa palavra quer dizer agitar. Pelo menos em 2 ocasiões, olha para mim, irmãos, 2 ocasiões no Novo Testamento, essa palavra tarasso, que aqui é traduzido como turbar ou perturbar, é apresentado também em forma de agitação, de desespero. Ela vai aparecer em Atos dos Apóstolos 12 e 18, e eu vou relembrar os irmãos aqui só para referir-me a ela. Foi quando Pedro, ele, em um ato milagroso, ele sai fora da prisão pela qual Herodes o colocou lá. Herodes mata Tiago, o povo acha isso o máximo, né? Aí ele, para satisfazer a ansiedade do povo, prende Pedro também. Mas naquela madrugada, enquanto Pedro estava na cadeia, a igreja orando, na casa da irmã Maria, e quando eles estavam ali orando, o anjo do Senhor aparece na prisão. Pedro estava preso a 2 soldados, e todos eles dormindo. O anjo do Senhor faz cair aquelas prisões de suas mãos, que estava presa ao soldado. As portas vai se abrindo. O anjo diz: cinge aí a sandália e me acompanha. Ele colocou a sandália no pé, colocou a capa no ombro e foi saindo, acompanhando o anjo. À medida com que o anjo ia chegando nos portões, os portões iam se abrindo. Pedro pensou: é uma visão. E quando Pedro, irmãos, sai lá fora, já longe dos perigos, o anjo desaparece e ele dá-se por convencido que não era uma visão, era a realidade. No outro dia, quando os soldados chegam ou acordam e não vê Pedro, diz que houve um grande alvoroço entre os soldados e entre os fariseus, principalmente entre a turnê de guarda que estava fazendo plantão. Desespero, porque aquilo era uma vergonha, e eles não tinham nenhuma explicação como que ele haveria de ter saído dali das prisões. Então a expressão tarasso aqui vem como esse mesmo sentido: preocupação demasiado, agitação e desespero. Em outra palavra, Jesus estava querendo dizer: não se desespere o vosso coração, né? A gente vai ver essa mesma palavra tarasso em Atos 19, 23, também referindo-se à agitação. Paulo evangeliza na cidade de Éfeso, há um avivamento muito grande, os povos começam a deixar de seguir a deusa Diana e se converte ao cristianismo. Demétrio, que vendia ouros e prata para os ouríveres fazerem imagem de esculturas da deusa Diana, viu a sua profissão comprometida. O que ele fez? Ele foi lá no meio do povo e agitou toda a população ali de Éfeso, dizendo que eles estavam comprometendo não apenas a profissão, os negócios dele, mas a própria adoração à deusa Diana. Irmão, Éfeso tinha o maior templo da deusa Diana do mundo. Era um templo maior do que o grande templo lá de Cuiabá. E por isso, aquilo, a cidade vivia do turismo, né, que o pessoal fazia, tanto turismo religioso, e vou dizer bem baixinho, até do turismo sexual, porque na adoração da deusa Diana havia até práticas sexuais também. E isso daí fazia com que muitas pessoas gravitassem para lá em um turismo. Isso daí estava sendo comprometido. O que Demétrio fez? Alvoroçou a sociedade. E essa palavra tarasso é apresentado ali como sinal de quê? De agitação.
Os irmãos compreenderam, sim ou não? Sim. Então foi por isso que Cristo Jesus utiliza essa mesma expressão dizendo: não deixe que o vosso coração esteja agitado. Agora, o que é, pastor, essa agitação? Irmãos, eu vou dar alguns exemplos aqui. As características de um coração agitado, um coração inquieto, um coração perturbado. Quando a Bíblia fala coração, a gente já entende que é num sentido figurado, conotativo. Isso tem a ver com a sua alma, tem a ver com o seu sentimento. Aquilo que está por dentro da gente, aquilo que a gente pode dizer é aquilo que é a nossa emoção. E por isso, há certas agitações dentro da gente, que vem como ansiedade, que vem como uma inquietude. O que os discípulos estavam passando naquele momento, quando Jesus anuncia a sua morte, fala sobre a sua morte? Primeiro, preocupação patológica. Irmãos, existe uma certa preocupação que é normal. Aquele livro escrito por Gary Collins, Aconselhamento Bíblico, século 21, ele trabalha muito essa questão aí. Existe certa preocupação que são naturais. Todo ser humano precisa ter. Senão teria um sangue de barata. Senão não seria ser humano. Quando você tem desafios à sua frente, você vai se preocupar, é uma ocupação antecipada, né? Quando você vai ter um desafio de alguma profissão nova, de alguma atitude nova na sua vida, alguma decisão, é natural se preocupar. É natural, irmãos, às vezes a moça que está para assumir um casamento aí, se preocupar com a data do seu casamento, é natural, isso aí é lógico. De repente, você está passando por desafio no seu trabalho, é natural você se preocupar com isso e causar uma certa ansiedade? Sim, é natural. Agora, existe uma preocupação que é patológica. O que é isso, pastor? É quando a pessoa começa a antecipar sofrimento, né? A pessoa, na iminência de que alguma coisa vai acontecer, já começa a chorar desde agora. Antecipação de sofrimento já não é mais normal, é uma questão fora do comum, né? De repente a pessoa tem alguma coisa para realizar, para fazer, já começa a chorar desde agora, antecipação de sofrimento. Estou com meu parente doente, já pensa que ele já vai morrer e já começa a fazer o velório dele antecipado. Calma, isso aí já é uma patologia, isso daí já foge da naturalidade, da normalidade, e já entra dentro de um campo que vai causar prejuízo para a vida pessoal e sentimental da pessoa, né? Sentimento de fracasso. Cada desafio que a pessoa tem, irmãos, lá de vez em quando você ter um sentimento de fracasso porque não conseguiu realizar uma coisa normal. Agora você se sentir um fracassado dia após dia, isso aí já é patológico. Em todos os desafios que você tem, você já vê para você como um fracassado, como uma pessoa insuficiente para resolver, para assumir os seus desafios. Isso já é patologia. Que mais, pastor? Expectativa de que o pior pode acontecer. Irmãos, existem pessoas que, tomado por essa preocupação patológica, eles nunca têm uma visão positiva da vida, mas sempre espera o pior acontecer. Nunca cria uma expectativa boa, sempre
acreditando na possibilidade do pior, né? Isso daí já é uma questão patológica. A gente vai ver que pode vir também como uma ansiedade crônica. O que é uma ansiedade crônica? Aquilo que a gente chama de síndrome de Marta. Olha para mim aqui, vocês vão ver o que é uma ansiedade crônica. Existem pessoas, irmãos, que não sabem viver o seu próprio momento. Está tudo bem, está tudo em paz, mas a pessoa ainda fica: ai meu Deus, parece que alguma coisa ruim vai acontecer. Ansiedade crônica, não se aquieta, não vive aquele momento que poderia estar vivendo. Ansiedade crônica. Imagina só Marta. Marta recebe Jesus na sua casa. Jesus demonstra sua simplicidade. Era para Marta estar feliz, gozar daquele momento, fazer aquilo que era possível, aproveitar a sala de estar, igual Maria aproveitou para ouvir, e deixar a janta para segundo plano, fazendo uma coisa mais simples. Mas, irmão, a preocupação faz com que a pessoa perde o ambiente do momento. Isso é chamado ansiedade crônica. Ansiedade crônica. Isso aí é até entre os próprios pregadores também da palavra de Deus. Se a gente não tomar cuidado, a ansiedade crônica tira tudo que a gente tem para expressar. Uma certa vez eu fui pregar em um local, em uma festa, estava cheio de gente, aquela igreja lotada, e um pregador que me antecedeu estava lá. Ele pregou um dia antes, eu estaria pregando no final de semana. Estava sentado no púlpito, e o pastor conversando comigo de vez em quando, eu rindo. De repente ele olhou para mim e falou: pastor Silvio, eu admiro o senhor, admiro o senhor. Eu falei: mas por quê? Obrigado. Rapaz, daqui a pouco você vai pregar aqui. Olha esse pessoal, olha a gente, olha tanta gente, tanta pessoa, e você está calmo, você está aí rindo. Ontem eu suei igual uma chaleira. Irmão, a ansiedade leva a pessoa a uma desestabilidade emocional. Quando a pessoa tem aquela ansiedade por aquilo que vai acontecer, calma. Aí eu me lembrei que no início do meu ministério, eu também sofria dessa ansiedade crônica. Eu ia fazer uma coisa, eu ia pregar, daqui um mês, meu Deus, eu já ficava com aquela ansiedade, com aquela preocupação, e quando lembrava, perdia o ambiente. Irmão, como que a gente vai produzir, né? Imagina você tendo que ter um desafio na sua frente, fazer alguma coisa e já entrar em uma ansiedade 30 dias antes e ser incomodado com aquilo, perturbado com aquilo. Você não vai conseguir produzir nada. Isso aí, irmão, é uma questão patológica. Um dia eu estava desesperado, eu lembro isso, Deus me curou. Eu estava preocupado porque eu ia pregar, estava assim pensando: meu Deus, e se não dá certo? Aquele medo que apoderava, aquele negócio todo. Aí Deus falou comigo: você não está preocupado com a minha palavra, porque eu já te dei. Você está preocupado com o teu conceito. Eu me assustei, porque eu não pensava dessa maneira. Foi aonde, irmão, que eu me renasci naquele momento. Calma lá, na realidade essa ansiedade que eu estou, não é porque eu não tenho uma palavra. Eu tenho. Eu posso não ter uma palavra bonita igual a do Davi, inspirada igual a do pastor Valdomiro, mas eu tenho. Eu posso não ser aquele oceano de palavra, mas aqui, meu filho, não é um poço seco não, Deus me dá, Eu estou entendendo? Mas a minha ansiedade que eu estava causando ali, ou tendo, era preocupação com o meu conceito. Será que o povo vai dar glórias a Deus? Irmão, esse negócio não é comigo.
Se Deus vai agir, se Deus vai batizar, se Deus vai curar, isso é Ele, isso está sobre o domínio dEle. O que Deus quer que eu faça é pregar a palavra e ter compromisso com ela. Não é querer fazer aquilo que é para Deus fazer. A outra questão, querer saber como que o povo vai me julgar, como que o povo vai falar de mim, irmão. Eu não estou mais preocupado com isso daí não. É com a mensagem, na realidade é trazer aquilo que Deus quer que a gente fala. Então muitas das nossas preocupações, irmãos, patológica, essas ansiedades crônicas, ela surge exatamente por pensamentos negativos que a gente tem, desvios de focos que a gente cria. Isso daí faz com que o crente se abata, né? Aquilo que a gente chama de síndrome de Marta. Em vez dela explorar a presença de Cristo Jesus que estaria dentro da casa dela, ela perde o ambiente, perde a compostura, perde a alegria e até briga com a sua própria irmã na iminência de atender. E Jesus falou: Marta, você está ansiosa por muita coisa e uma só é essencial. Irmão, a gente precisa procurar a essencialidade da nossa vida e se preocupar menos. Amém? Amém? Uma outra questão, irmãos, que vem como essa ansiedade crônica, é quando a gente maximiza os problemas e minimiza a possibilidade da vitória. Sempre quando surge algum desafio na nossa vida, problemas, a gente acaba maximizando aquele problema e minimizando a possibilidade da nossa vitória. Aí a gente cria aquele gigante imaginário, e aquele gigante imaginário que a gente criou, das derrotas, das coisas que vai nos acontecer, e daqui a pouco a gente não consegue vencer esse gigante imaginário que a gente cria na própria cabeça. É maximizar os problemas. Os irmãos estão me entendendo? Estão me acompanhando? Amém? Isso daí vai fazer com que a pessoa tenha o quê? Uma ansiedade crônica. Desespero fóbico. Pastor, o que é isso? É quando bate aquele medo dominante de enfrentar a realidade. É quando a gente quer fugir dela. É quando o medo se apodera da gente, irmãos. Eu vou dar algum exemplo, porque diz que um exemplo vale mais do que 1000 argumentos. Eu lembro que uma certa vez eu estava com uma empresa em sociedade com meu irmão, iniciando uma marcenaria. Irmãos, eu peguei um serviço, fechei o serviço, começamos o serviço, e quando estamos montando o serviço, eu fui medir e vi que eu errei no orçamento. Em vez de eu pegar por metro corrido, eu peguei por metro quadrado. O prejuízo era iminente. Para quem estava começando, irmão, era iniciante. Fui falar com o dono do serviço, ele disse: combinado é combinado. Eu já via a empresa falindo, eu antecipei o problema. Eu comecei a ter medo de que as coisas não dessem certo, porque tinha promissória, tinha coisas para pagar, tinha coisas para fazer. Os irmãos estão me entendendo? O que me aconteceu? Eu trabalhei um domingo praticamente que eu não poderia ter trabalhado, amanheci com uma dor de cabeça, não dormi à noite. Aquela dor de cabeça foi aumentando. Quando chegou 3 horas da tarde, praticamente eu já não aguentava. Fui para casa, 6 horas da tarde, eu estava no hospital. O médico olhou para mim, perguntou um monte de coisa e disse: meu filho, a sua empresa vai embora. Aliás, você vai embora e a sua empresa fica. Você vai morrer e a sua empresa vai ficar. Sabe o que acontece, irmãos? É que a gente cria desespero fóbico.
Eu imaginava em um monte de coisa, a nossa falência, que falência nada, daqui a pouco pegamos 3 serviços cognitivamente que superou aquele prejuízo, a gente passou, vencemos. Mas pastor, não, a inexperiência leva a gente a isso, a gente cria medos. Irmão, e quando a pessoa está sobre a égide do medo, sabe o que acontece? Ela não consegue raciocinar. O medo leva com que o corpo expila ou expele adrenalina no organismo. Aquela adrenalina prepara o indivíduo para a fuga. Ele está preparado para tomar ações repentinas, correr, fugir. É uma fuga, mas nunca para raciocinar. É por isso que por várias vezes Cristo Jesus utilizou essa expressão: não temas, não temas, não tenha medo. Por quê, pastor? Porque na realidade esses desespero fóbico pode levar a pessoa a um engessamento das suas ações, das suas atitudes, do seu próprio raciocínio. Amém, irmãos? É isso que estava acontecendo com os discípulos, e por isso que Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Não é hora de vocês se engessarem, não é hora de vocês aqui se desmoronarem, não é hora de vocês agitarem o coração, não. Aí, irmãos, a gente vai ver aqui: pastor, por que o senhor está trazendo essa palavra? Não seria melhor o senhor pregar ela num culto à noite? Não. Por quê? O mundo que a gente está vivendo, irmãos, o mundo pós-moderno, e principalmente as circunstâncias que a gente está atravessando, o mundo hoje está passando, a gente vai estar vendo um verdadeiro tsunami emocionais que está se criando na população, na mente das pessoas, e não diferente na vida dos crentes. Só para os irmãos me seguir aqui, o que é que a gente está convivendo? Qual é a pressão que o mundo está nos trazendo nos dias de hoje? Primeiro, a incerteza quanto ao amanhã. Você não sabe mais o que vai ser. Você não pode mais prever daqui 6 meses. Eu até disse, irmãos, olha, eu fiz aqui uma agenda, porque a gente precisa organizar. Mas vamos tocando o barco da maneira com que der, porque um decreto muda as coisas, uma ordem muda o consenso, um fato novo muda totalmente o desenho da realidade que a gente está vivendo. O mundo de hoje é assim, é ou não é? Esses dias eu estava vendo no grupo aqui dos jovens, fazendo os seus projetos, até parabenizo os jovens pela reunião que teve, pelo projeto que desenvolveu, e a comunicadora no grupo falou: olha, se tudo correr bem, se não houver nenhuma mudança, a gente vai fazer isso. Por quê? Estamos vivendo incerteza, meu irmão. Você não sabe nem se você, daqui algum mês, você vai estar vivo. Essa incerteza a gente tem, essas incertezas vêm porque não temos segurança mais em nada. Os discípulos também estavam inseguros. Lá em Mateus, no capítulo 6, a gente vai ver a insegurança dos discípulos pela comida e pela bebida, porque estava seguindo a Jesus. Jesus pega um ricão e deixa ele embora. Quando o ricão chegou: Senhor, o que farei para me salvar? Jesus falou: vende tudo quanto tem. Acho que Judas levantou e falou: traz para mim. Jesus falou: reparte aos pobres. Judas senta desesperado. Pedro, já pensando no seu 13º salário, no seu fundo de garantia, falou: pronto, Jesus não tem dinheiro nem para pagar imposto. Falou: Senhor, o que nós vamos ganhar? Estamos te seguindo. Jesus falou: olhai para os lírios do campo, olhai para as aves dos céus. Olha, vem cá, olha que lírios bonitos. Nem Salomão se vestiu assim, e eles têm uma vida tão curta. De manhã eles nascem, à tarde vem o vento e arrebata. Os passarinhos comem, dormem,
não tem salário, não cobra cachê para cantar para ninguém, canta de graça para todo mundo. E o Pai do céu cuida deles. Vocês valem muito mais do que uma flor, do que um passarinho. Jesus estava querendo dizer: escuta, por que vocês querem ter essa incerteza quanto à vida? Vocês estão me entendendo? Sim ou não, meu irmão? Mas a sociedade é uma fábrica de incerteza, um tsunami que está vindo aí, querendo, irmãos, causar desespero na sociedade. Que mais, pastor? Possibilidade de fracasso nos papéis exercidos. Irmãos, mais do que em outros momentos, é impossível a gente não ter responsabilidades. De vez em quando a gente vê jovens aí querendo se eximir de responsabilidades. Até para casar você precisa ter coragem para assumir responsabilidade. Muitos jovens estão protelando o batismo porque não querem assumir responsabilidade, mas é quase inevitável. É quase que inevitável. Você já nasceu, irmão, sobre as égises de responsabilidades. Você acordou de manhã, você tem água e luz para pagar, meu filho. Não tem mais aquela vida alternativa. Você completou a idade, você tem que ter estudo. A sociedade vai te cobrar. É ou não é? Você completou certa idade, você tem que ter um emprego, você tem que ter uma autonomia financeira. E Samitiba disse que a autonomia financeira do jovem é o seu terceiro nascimento. É a partir daí que o jovem vai poder pensar em criar uma família, casar-se. Você tem que se decidir. Pastor, na minha época, o indivíduo já nascia... Com 14 anos já sabia o que queria ser na vida. Claro, tinha 4, 5 profissões. Era engenheiro, advogado, médico ou professor. Hoje, meu filho, você se depara com uma infinidade de cursos aí que o camarada chega na idade de se decidir ir para uma faculdade e não sabe nem o que quer fazer da vida. Mas é inevitável, porque a sociedade cobra. E aí essa possibilidade aí, meu irmão, de fracassos com seus papéis na sociedade, leva a pessoa a essa incerteza, essa insegurança, esse turbilhões de indecisões na alma e no coração. Pastor, o que mais? A complexidade da vida urbana. Irmão, a vida rural era muito mais fácil, sim ou não? Sim ou não? Eu lembro, a vida rural era muito mais fácil. As pessoas se tornava adulto quando conseguia pegar na enxada e puxar a enxada e carpir um filão, era já adulto, já era homem. A vida urbana hoje é complexa. Segundo alguns estudos, diz que a fase da adolescência, que surgiu essa fase intermediária entre a infância e a vida adulta, adolescente, nos anos 60, 70, na década de 60, 70, exclusivamente pela complexidade da vida urbana. A vida urbana é uma vida complexa, não é uma vida tão fácil. Hoje você, para se inteirar na vida complexa, quanto mais a vida urbana se estabelece-se em uma cidade, mais complexa ela se torna. E isso daí faz com que as pessoas criem aquelas ansiedades muito grandes. É por isso que muitos adolescentes vivem crises muito profundas, crises de indecisões. Jovens vivem crises, por quê? Porque estamos vivendo uma complexidade da vida urbana, meu filho. A insegurança concernente à vida, a contemplação midiática das tragédias, é outra coisa que leva as pessoas hoje, irmãos, a uma certa frustração. Você não precisa ir muito longe, você simplesmente navega um pouquinho aí nas redes sociais, é tragédia para tudo quanto é lado, é foto de luto para tudo quanto é lado, é um monte de notícias ruins, e isso daí vai causando uma certa ansiedade para as pessoas. Isso daí leva as pessoas a um sentimento tão ruim, a uma inquietude de alma. Que mais, pastor? O juízo temerário quanto
aos intempéries que surgem. Surgiu intempéries na sua vida, você queria fazer uma coisa, não deu certo, fez o Enem, tirou nota baixa, não vai conseguir nem se colocar em nenhuma faculdade, vai ter que tentar outro ano. Isso aí leva uma certa insegurança. Os juízos de que você não vai dar conta pode apoderar a vida, e tudo isso daí, irmãos, causaram um certo alvoroço de alma. É por isso daí, meu irmão, que muitas pessoas vivem uma vida inquieta. É por isso daí que muitas pessoas estão infelizes, apesar que têm a salvação, estão na igreja, estão aqui na casa do Senhor, mas estão vivendo uma vida infeliz. A cada problema que surge esse turbilhões de ansiedades. Pastor, por que o senhor está trazendo essa palavra aqui? Eu vou concluir aqui em 5 minutos. Eu sei que tem pessoas aqui enfrentando separações. Isso aqui traz uma turbilhão de indecisões. Eu sei que tem pessoas aqui que estão enfrentando doenças. Eu sei que tem pessoas aqui, irmão, que tiveram percas profundas aqui na família. Isso tudo traz inseguranças, turbilhões às vezes de preocupação. Cristo Jesus não ignorou os sentimentos dos discípulos. Sei que tem pessoas temendo, irmãos, o que pode acontecer no dia de amanhã. Jesus não ignorou isso daí. Foi por isso que ele deu esta ordem: não deixe o vosso coração se agitar, alvoroçar. Não deixe que o medo te domine, não deixe que a ansiedade tome a sua alma. Irmãos, veja bem, por que Jesus falou isso daí? Por que nós não devemos deixar que isso daí se apodere? A primeira coisa que a gente tem que entender, irmão, é que Jesus coloca você na responsabilidade dos seus próprios sentimentos. Ele falou: vocês não agitem o vosso coração. Quem que agita o meu coração? É eu mesmo. Aquilo que está na minha cachola aqui, na minha cabeça, vai determinar o meu sentimento. Aquilo que eu penso a respeito da vida é aquilo que eu vou sentir em detrimento daquilo que eu estou pensando. Então pensar certo é o melhor caminho para a gente mudar os nossos sentimentos. A única pessoa responsável pelo seu sentimento é você mesmo. A segunda coisa é que ele deu uma ordem. Irmãos, ele disse: vocês não turbe o vosso coração. É a mesma ordem que ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estar ansioso em algum momento é uma coisa, viver ansioso é outro. Ter medo por alguma coisa é uma coisa, mas viver uma vida de medo é outra. Os irmãos estão me entendendo? E Jesus falou: olha, é uma ordem acircunstancial. Por que acircunstancial? Eles estavam na beira, irmãos, de ver ali Jesus morrer, de participar da crucificação, do julgamento de Jesus, um investimento de 3 anos que iria descer para o ralo. E Jesus falou: não quero que o coração de vocês se agite. É acircunstancial. Terceiro, foi uma ordem atemporal. Não importa se foi dado há 2000 anos ou se é dado agora. A circunstância pode até mudar, mas a ordem é a mesma. Deixa eu fazer um fechamento aqui. Pastor, como e por que eu não posso deixar o meu coração se agitar? Jesus vai explicar nesse texto. Primeiro, porque a fé canalizada em Deus traz para nós confiança. O que Jesus falou? Não se turbe o coração. Que mais? Que mais? Que mais? Como? Credes em? Você tem fé? Você crê em Deus?
Mas não é acreditar apenas, é crer. Porque a diferença de acreditar como crer. Há tempos atrás eu usei uma comparação aqui, e eu quero voltar a trazer essa comparação. Os irmãos vão lembrar, mas não tem problema não. Cabe bem aqui para afirmar para você o que é crer e acreditar. A gente acredita, mas crer é pouco. Já viu aquela história daquele malabarista que traçou uma corda de um lado para outro? E o show estava começando e o povo se ajuntou embaixo. E ele pegou um pedaço de pau e passou daqui para lá e todo mundo aplaudiu. Aí ele falou: quem aqui acredita que eu posso passar essa corda, esse espaço todinho aqui, levando um carrinho de mão na cabeça? Todo mundo aplaudiu, todo mundo acreditou. Ele pegou o carrinho de mão e atravessou lá do outro lado de novo, muito alto. Todo mundo aplaude. Aí ele fez mais uma pergunta: quantos aqui acreditam que eu tenho condição de passar de um lado para outro com esse carrinho na mão e uma pessoa em cima do carrinho? Todo mundo bateu palma e disse: acreditamos. Ele fez uma pergunta: quem é que se propõe a subir em cima do carrinho? Você foi lá, irmão João? Não vai nada, né? Acreditar é uma coisa, crer é outra. Acreditar que Ele dá conta, todo mundo acredita. Irmão, a gente acredita que Jesus cura câncer, a gente acredita que Jesus levanta defunto, a gente acredita que Jesus, irmão, faz milagre financeiro, a gente acredita que Deus muda a circunstância, a gente acredita que Deus pode agir na nossa vida e fazer milagre. Mas, irmão, a hora que a gente tem que subir no carrinho é acreditar que Deus vai nos curar quando o Covid chega, acreditar que o milagre financeiro vai acontecer porque a nossa conta está zerada lá no banco e o cheque vai entrar. Aí que é o problema, aí que é a hora da gente subir no carrinho cegamente e dizer: Senhor, seja o que o Senhor fizer, seja o que ser, seja o que for, eu acredito que tudo vai dar certo. Quem pode dar glórias a Deus? É isso que Jesus falou. Escuta, até agora eu falei de Jesus, até agora eu fiz milagre, vocês viram, eu fiz as coisas acontecerem, vocês olharam, vocês viram que Lázaro ressuscitou. E agora vocês vão deixar o coração de vocês turbar? O que foi? Qual é o problema que você está atravessando? Você crê em Deus ou não crê? Ai, pastor, eu estou tão angustiado porque a minha família... Você crê ou não crê? Ah, pastor, o meu filho está nas drogas. Pastor, o negócio está indo de mal a pior. Mas você crê ou não crê em Deus? Vem cá, você crê que Deus pode fazer? Você acredita que o Senhor está com o domínio na mão? Você acredita que a tua vida não está a ermo? O Senhor Deus está cuidando de você? Você acredita naquilo que Jesus falou? Olha para os lírios dos campos, olha para as aves do céu. Vocês têm muito mais valor do que passarinho e de que lírios. E se Deus cuida dele, Deus vai cuidar também de você, da tua saúde, da tua família, do teu lar. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e dê uma rajada de glória. É por isso que ele diz: creia em Deus, creia em Deus. Por quê, pastor? Porque Cristo Jesus sabe o que faz. Ele disse: credes também? Credes também? Credes também? Credes também? Quantos aqui entregou a sua vida a Cristo Jesus? Deixa eu ver, só quem entregou. Irmão, então fica tranquilo, Ele sabe o que faz da tua vida. Pastor, o que vai ser da sua vida ministerial? Eu não sei, está na mão de Deus, Ele vai fazer o melhor para mim. O que Ele fizer está bem feito. Paulo, uma certa vez, irmãos, ele chegou ao ponto de dizer: eu não sei se eu vou ou se eu fico. Eu não sei, porque a cada dia eu morro. Ele diz: a cada dia eu passo por perigo de morte. Mas ele falou: se eu for, eu vou estar bem. Se eu ficar, eu vou pregar o evangelho, porque
Agora, se eu for, me é muito melhor. O que ele estava dizendo? Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer para mim é ganho. Aleluia. O que ele estava querendo dizer? A minha vida está na mão de Deus, Ele vai fazer da minha vida o melhor. Você acredita em Cristo Jesus, que Ele está no comando de todas as coisas? Então não se turbe o coração, fica tranquilo. Não acredita, meu filho, na circunstância, acredita em Cristo Jesus. É isso que ele estava querendo dizer. Credes também em mim. O Senhor Deus vai fazer tudo o possível para a sua vida ser da melhor maneira possível, ser dirigida da melhor maneira possível. É isso que ele falou: credes em mim. Vocês não estão abandonados, vocês não estão jogados para as cobras, vocês não estão aí destituídos de cuidado. Creia em mim. Aleluia. Aleluia. Passou porque eu não posso turbar o meu coração, porque a nossa sorte não se restringe a esta vida. Há moradas eternas para nós. Jesus falou: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque nessa vida aqui não se restringe tudo quanto Deus quer dar para nós, não. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus estava querendo dizer: fique tranquilo o vosso coração, porque se você não for vencedor aqui nessa terra, não acabou para você, meu filho. Eu tenho coisas melhores reservadas para você lá no céu. A casa de meu Pai, irmão, há uma vida melhor para nós. Ah, pastor, aqui a vida é tão triste. Pastor, a minha mãe estava servindo a Deus e foi para a glória. Deus o levou, Deus não curou da coronavírus, Deus não curou ela. E como que o senhor diz? Calma, ele diz: na casa de meu Pai a vida nossa não se restringe apenas aqui, irmão. Temos uma esperança de uma vida eterna. Temos, irmãos, galardões que vão acontecer pós-morte. A nossa vida não se restringe simplesmente no viver aqui. Aleluia. Temos que viver assim, irmão, saber que se nós vivermos, está na mão de Deus, e Deus vai cuidar da nossa vida. Se Ele nos levar, a gente vai estar com Ele e vai ter uma vida muito melhor no céu com o Senhor Jesus. Aleluia. Eu vim orar aqui, irmãos, por você. Vamos ficar de pé, já vamos terminar aqui. Eu quero orar pela sua vida, que está tomada por preocupação. Eu sei que a alma está agitada, ansiedade, sei lá, talvez medo. Alguma coisa está te perturbando internamente. Insegurança concernente ao futuro. Irmão, eu quero orar por você. Quero orar pela sua alma, quero orar pelo seu coração. Eu quero que você venha aqui à frente, em nome de Jesus. Deus sabe como que você veio para esse culto. Deus sabe, pode vir, pode vir. Deus sabe como que você veio aqui. Você não pode voltar dessa mesma maneira. Tudo quanto a gente precisa, irmão, para manter a nossa felicidade é nos assegurar da vida que estamos vivendo. É ter aquela paz interna que nasce como rio. O João acompanha nosso irmão em Cristo Jesus. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Sei que existe momento que vem insegurança mesmo, vem incerteza, que a nossa alma se turba, que o nosso coração cria ansiedades. O Senhor Deus conhece. Ele quer que você se acalme. Ele quer que você confie. As coisas podem não estar dando certo para você agora, mas é só agora, confia. Confia. Pode vir. Não é todo momento que a gente, irmãos, vive momentos de vitória, não. Às vezes a gente vive um momento de fracasso. Mas se o seu fracasso agora não
não te adjetiva como perdedor. A luta continua, é uma questão apenas de tempo. A sua vitória já está garantida em Cristo Jesus. Está Romanos 8. Somos mais do que vencedores porque Ele nos amou. Sabe, irmãos, eu já estou terminando aqui. Ninguém vai ser preso hoje não, tá? Olha aqui. Eu lembro que eu estava passando uma fase tão difícil na minha vida. Eu não estava compreendendo, porque existem momentos na nossa vida como crente que Deus faz tanta coisa dentro do nosso ser, dentro da nossa vida, que a gente não entende. Deus não quer também explicar. Deus não quer que a gente entenda. Deus quer que a gente confia. Subir no carrinho não é fácil. Essa é hora que a gente tem que fechar o olho e falar: Senhor, eu creio. E deixar que Ele nos conduza a nossa vida. Eu não sabia. Uma insegurança ministerial, uma insegurança de vida, uma insegurança financeira estava me dominando. A gente é pai de família, a gente, irmão, se preocupa. O Senhor Deus falou comigo lá na cozinha. Enquanto alguém fazia um bolo, a pessoa pegou 3 ovos, quebrou, bateu os ovos. Daqui a pouco colocou lá o óleo, mexeu, bateu mais. Daqui a pouco pegou o açúcar. Maravilha. Mas não dava para comer. Dava ou dá? Ovos com óleo e açúcar, dá para comer? Dá para comer? Deus falando comigo, tá vendo, meu filho? Não é tanto importante saber quais os elementos que a cozinheira está usando. O importante é saber que no final tudo vai dar certo. Tudo está seguindo uma receita. Daqui a pouco a pessoa põe uma pitada de sal, mas calma lá, sal no açúcar. Calma. Calma. A cozinheira sabe o que está fazendo. Daqui a pouco joga farinha e mistura. Forma aquela massa, mas ainda não está pronto. Não dá para comer aquela massa. Não dá para comer aquele negócio. A hora que você pensa que vai ficar bom, a pessoa coloca lá no forno. Aí tem que esperar o tempo certo. De vez em quando a pessoa chega lá, abre o forno e enfia o negócio lá dentro do bolo. Por fora parece que já está bom, já cresceu, mas ainda não cozinhou por dentro. Deus tem um tempo certo para agir na tua vida. Deus tem um tempo certo para agir na tua vida. Deus ainda não saiu da cozinha. Deus ainda está trabalhando em você. Às vezes, irmãos, o elemento que está vindo agora para a tua vida não é tão bom, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. No final vai dar certo. Ele é perito em trabalhar na nossa vida. Filipenses diz: aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o fim. Ele ainda não saiu da cozinha. Irmãos, eu vou ser mais audacioso. Eu estou falando aqui para alguns obreiros, porque o Espírito de Deus aqui está me trazendo aqui algo aqui. Deus ainda não acabou de fazer tudo o que Ele quer fazer na tua vida. Confia, se acalma. Se você está vivendo o elemento sal da tua vida, é apenas uma pitada. Isso para não deixar a sua vida tão enjoativa. Calma lá, Deus sabe o que Ele está fazendo de você. Vem aqui à frente, vem. Deus sabe que o seu coração está agitado. Pode vir. Deus sabe que dentro de você alguma coisa ainda vem como um certo desespero. Deus quer mudar isso. Ele está dizendo: eu quero que o coração de vocês esteja tranquilo. Deixa o mundo aí fora viver, irmãos,
esses desesperos que está vivendo. Mas Deus quer que você fique tranquilo, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da tua vida. Eu posso orar agora? Aleluia. Não preciso mais insistir, não. Está tudo bem o coração, tudo tranquilo, a alma. A igreja, levante a mão aqui, vamos fazer uma oração. Pai Santo, eu oro, Senhor Jesus, por essas vidas que estão aqui, Pai. Senhor Deus, as circunstâncias são tenebrosas. Os momentos, Senhor Jesus, são desafiadores. Olha, Pai querido, o mundo, Senhor Jesus, caminha de uma maneira tão grande para perturbar, para conturbar, para comprometer, Senhor, a sanidade, a estabilidade, Senhor, emocional da vida de tantas pessoas. Eu quero pedir a Ti, Senhor, encarecidamente, pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus, sobre essas vidas que estão aqui à frente, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos, ó Pai. Eu peço, Senhor, que nesta hora, Pai, o Senhor venha acolher cada alma, cada coração, cada vida. Senhor Deus, o Senhor me fez trazer essa palavra porque sabia que essas vidas estariam aqui hoje, Pai, para receber essa palavra. E não apenas essa palavra, Senhor, mas mais do que isso, a ajuda dos céus. Pai querido, não deixa que o medo se apodere, que a ansiedade os consoma. Pai querido, não permita, Pai querido, que o pavor, olha, Pai, venha, Senhor, nos engessar. Pai querido, não permita que a ansiedade venha roubar a paz. Senhor, desafiar a fé, desestabelecer as esperanças, Pai. Senhor Deus, eu quero pedir nessa hora, encarecidamente, pelo Teu poder, pelo Teu sangue, pelo Teu Santo Espírito, age nessas vidas, age nesses corações agora, Pai, pelo poder da Tua palavra. Pai querido, eu não oro apenas pela Tua igreja que está aqui à frente, eu oro por aqueles, ó Pai, que estão nos ouvindo, através, ó Pai, dessa live. Pai querido, aqueles que estão em casa, mas tomados, Senhor Jesus, de pavor, de medo, de ansiedade. Senhor Deus, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, eu te suplico, ajuda, Pai, a cada vida. Eu te peço, Senhor, eu apresento diante de Ti, porque o Senhor sabe, olha, Pai, o que se passa na alma e na vida de cada coração, Senhor. Olha, Deus, que a confiança ressurge, que a nossa fé se rebusteça, Senhor Deus, que as nossas esperanças se reverdeçam. Olha, Pai querido, e que a paz ressurja em nossos corações. É o que nós pedimos, ó Pai, em o nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós. E toda a igreja diz amém. Que Deus em Cristo abençoe.